você quer ouvir. Toda Caieiras escuta. Rádio Local Web. Conexão Franca. A política sendo discutida de um jeito que você nunca viu. Toda quinta-feira às 19 horas, ao vivo. Só aqui, na sua Rádio Local Web. Agora. Conexão Franca. Tudo sobre políticas públicas. Vamos debater, interagir, discutir os maiores problemas em nossa região. Apresentação: Toninho Lopes Júnior. Essa é mais uma produção Rádio Local Web. Tudo o que você quer ouvir. Fala galera, boa noite. Mais uma vez no ar com Conexão Franca, hein? Episódio de número 5, mas é o 6º, porque a estreia é o 00, né, David? É assim que conta, começa a estreia 00 e depois a gente vai contando. Hoje, nosso convidado é o Lucas Sorrillo, subprefeito de cidade Tiradentes. É um rapaz jovem, vocês vão ver já na aparência dele, mas tem uma experiência já considerável na gestão pública. Seja bem-vindo, Lucas, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Toninho, prazer estar aqui. Eu que agradeço o convite, uma honra falar com vocês. Não, tranquilo. E pra gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho da sua história. Como que você teve a primeira ligação com a política? Eu já estudei sua vida, claro, já te sigo nas redes sociais. Já me investigou? Já, claro. A gente, né, como jornalista, a gente tem que dar aquela investigada, mas só vi coisa boa, então pode ficar tranquilo. E eu queria que você contasse o início da sua vida, da sua carreira, como que você chegou até aqui. Toninho, eu sou nascido em Perus, que é aqui do lado. Pertinho. E eu me envolvi na política, primeiro numa associação assistencial, que era um braço da igreja, que eu frequentava à época, lógico que ainda sou evangélico, mas por ter me mudado, já estou congregando em outro local. Congrego na Assembleia de Deus do Brás, Ministério de Madureira, meu pastor é o Bispo Samuel Ferreira. E eu comecei a me envolver nisso. Quando passei na faculdade, me envolvi no movimento estudantil. Não sei se fiz certo, mas me envolvi no movimento estudantil. Foi uma fase muito legal. Cheguei a ser conselheiro universitário da USP, eleito pelos estudantes. Fui tesoureiro da União Estadual dos Estudantes. Acho que foi uma experiência muito bacana. Depois trabalhei na Câmara Municipal de São Paulo. Realizei o sonho de trabalhar com educação na Fundação de Desenvolvimento da Educação do Governo do Estado, com, na época, o presidente João Cury. Depois o Bruno me fez um convite maravilhoso, que foi ser assessor dele. Ele, prefeito de São Paulo, ele tinha acabado de assumir. Ele tinha assumido em abril de 2020. Eu cheguei no gabinete dele em junho de 2020. Fiquei pouco mais de um ano lá. Aí eu costumo brincar que eu acho que ele cansou de ver minha cara todo dia e me fez o melhor convite profissional que eu já tive na minha vida, que foi ser subprefeito de cidade de Tiradentes. E tô lá, já há quase 4 anos. Bacana. Deus tem abençoado e a gente tem trabalhado muito todos os dias. Legal, vamos voltar então. Antes da gente continuar o papo, eu acabei até esquecendo aqui. Galera, se inscreva no nosso canal, você está assistindo aí, veio através do Lucas, a galera que curte o Lucas, curte o trabalho do Lucas, já se inscreve no canal, dê o like no vídeo. Por que é importante você fazer isso? Porque aí o vídeo vai ser mostrado para mais pessoas e também assista, acompanhe. Depois que você assistir aqui ao vivo, o vídeo vai ficar lá no YouTube e você vai conseguir assistir na íntegra, não só esse, como também tem outros episódios. Então, a gente tem vários bate-papos aqui sobre política, gestão pública, sobre N assuntos, beleza? E também siga a gente no Instagram aí, @Conexão Franca. Nosso projeto é um projeto novo. Nossa ideia aqui, Lucas, é politizar geral. Vamos falar sobre política, porque assim, aqui no estúdio da Rádio Local Web, mandar um abraço pro Thiago aí, que tá de chinelinho, né, David? Tá de férias, tirou uma semana de férias, que é o proprietário do estúdio. Tinha podcast sobre tudo, música, esporte e tal. E, pô, por que não falar de política? A gente precisa politizar, o pessoal precisa saber da importância, tá no dia a dia. Tá certo, por isso que a gente tá trazendo pessoas aqui para falar. E você é o primeiro subprefeito que a gente traz aqui. O pessoal tem muita curiosidade de saber como que é o trabalho, como que é e tal, e a gente vai desenrolar hoje. Certo? Agradecer também ao nosso patrocinador,
Quintal do Hambúrguer prometeu, ó, até salivei. Quantos hambúrguer prometeu hoje, David? Foram 12, não foi? 12? Aí sim, hein? O André hora tá aqui chega? do lado, ó, assessor do Lucas, já tá aqui salivando já também. Eu aceitei o convite esperando isso mesmo, era o Com que eu certeza, olha, esperava. já tá ali, ó. Corta lá pro Lucas, ó. Já tá lá, ó, passando a propaganda. O proprietário do Quintal do Hambúrguer ali falou que vai mandar hambúrguer pra todo mundo. O David tá até feliz que hoje o Gustavo faltou, só tá o Rodolfo. Aí ele falou, vai sobrar um, eu vou comer 2, né, David? Então, o David é esperto. Então, Lucas, queria começar a bater papo com você. Você falou que você iniciou mais ou menos na igreja, né? Que você toda na igreja você tem também uma política interna, tal. Eu queria saber como que você vê essa questão da política na igreja. Que é tem gente que é a favor, tem gente que é contra, tem gente que não, acho que a igreja não é lugar para se discutir política. Como que você enxerga isso? Toninho, eu sei que esse é um tema polêmico, mas a igreja, além do aspecto espiritual dela, que qualquer religião tem esse aspecto que as pessoas costumam chamar de conexão com o divino. Eu costumo falar de estar próximo de Deus, porque eu sou crente, é estar próximo de Deus, sentir o Espírito Santo todos os dias, crer em Jesus como o único e suficiente Salvador. Mas a igreja, além disso, a gente costuma dizer que ela tem um aspecto de corpo, que é a união. Nós somos também, não somos só isso, não somos principalmente isso, não somos o principal estar lá, é por causa de Jesus, mas nós somos também uma reunião de pessoas. Somos um grupo que pensa parecido, somos um grupo que temos nossos interesses, que defendemos, temos nossos princípios, nossa ética. E eu acredito que nada mais justo do que estarmos representados, do que as pessoas que estão no governo, do que parlamentares nos ouçam, para que formulem e executem também políticas públicas. Então eu acho que é fundamental qualquer religião poder participar disso, porque tem interesses em comum e qualquer ajuntamento de pessoas com interesse em comum tem o direito de fazer política. Perfeito, porque assim, até entrando nesse assunto, tem gente que fala assim, não, eu sou contra, pô, mas as pessoas votam. Como que vai fazer? Todo mundo da igreja vai anular voto, então? Ou vai votar sem ter uma discussão, sem saber o que é melhor? E é totalmente diferente de querer dizer que não, nós queremos transformar o Brasil em uma teocracia. Muito longe disso. A gente tem princípios. Por exemplo, o apóstolo Tiago diz que a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é cuidar do órfão e da viúva nas suas aflições. Então, um dos nossos princípios é cuidar de quem mais precisa. E a política, eu acredito que é o melhor instrumento para cuidar de quem mais precisa. É o lado social, né? Exatamente. Bacana. É isso aí. O Rodolfo tá caprichando nas fotos. O Rodolfo hoje tá aqui, hein, galera? Tá com a câmera na mão, o celular na mão. Então, ó, vocês fiquem de olho aí no Instagram do Conexão Franca. O Rodolfo tá postando tudo. Será que numa foto dessa eu não saio bochechudo? E aí? Aí eu vou ter que falar com o David ou com o André fazer uma edição aí. Que aí, aqui, ó, aqui eu vou falar pra você, hein, o time tá pesado da bochecha, hein? Tá pesado o time da bochecha. Então, você falou que você começou na igreja, depois você foi para um movimento estudantil. Ali onde aguçou mesmo essa questão política de, tipo, se manifestar e tal. Como que você entrou nisso? A primeira coisa era olhar a carteira quebrada na faculdade, o professor que reprovava mais de 50% da sala, não estava muito afim de dar aula. E a gente isso, então? Tinha, lógico que tinha, sempre tem, infelizmente. E tinha o Grêmio da Escola Politécnica da USP, comecei a participar ali no Grêmio, comecei a me inteirar, entrei muito para o movimento estudantil, disputei a eleição de diretório central dos estudantes da USP, fui eleito conselheiro universitário, os estudantes me escolheram conselheiro universitário, que é como se fosse o parlamento da USP. Depois fui para a União Estadual dos Estudantes, como eu disse, começando batalhando por uma cadeira que não tivesse quebrado, para começar a batalhar por políticas públicas de educação, por acesso mais igualitário ao ensino superior, por políticas de permanência na universidade, por melhoria das condições de ensino e de educação. Fui para a Câmara Municipal, mexi muito com urbanismo e consegui também profissionalmente trabalhar com educação na Fundação da Educação do Estado de São Paulo. Acho que foi muito legal essa experiência. Bacana, você trabalhou com o Policy Neto, né? Trabalhei com o Policy na Câmara. O Policy foi um grande professor. Nossa, demais. Cara, e assim, que manja tudo de urbanismo. Eu vou falar pra você, eu tenho uma admiração por ele, porque ele
ele tinha uns projetos muito inovadores, diferentes assim do comum, né? Então eu queria que você falasse sobre isso, porque você também trabalhou na questão de produção legislativa e tal. Você ajudava ele, né, nesses projetos? Eu acho que ele viu em mim o que ainda não tinham visto e nem sei se ele estava certo de ver. Mas ele confiou em mim alguns projetos, alguns acompanhamentos. Então, eu acompanhava comissões, ajudei muito na questão, assessorei ele e o nosso chefe de gabinete, o Fábio Ferreira. Assessorei na questão da lei de zoneamento da cidade. Na época foi discutido isso, então os posicionamentos dele eu assessorei muito nisso. Ele foi o primeiro vereador de São Paulo a ser a favor da regulamentação dos aplicativos de transporte, Uber. Sim, lá atrás, né? Quando teve a primeira vez que votaram para proibir o Uber em São Paulo, ele foi o único vereador de São Paulo que votou contra a proibição, ou seja, para poder funcionar. Depois a justiça derrubou essa lei e ele foi o cara que capitaneou a regulamentação disso. E eu fiquei como um dos responsáveis ali no gabinete. Bacana. Por isso, para mim, foi uma experiência maravilhosa. Gostei demais. Ó, eu lembro, para vocês terem uma ideia aí, eu lembro que o Policy, ele tinha um projeto de lei que eu achei muito, muito legal, que era o PROCON do serviço público. Que você tinha onde reclamar quando o serviço público não funcionava. Porque a gente tem PROCON da empresa privada, agora do público não tinha, né? O Policy, enquanto presidente da Câmara Municipal de São Paulo, ele fez a primeira hackathon do serviço público. Então ele abriu todos os sistemas da Câmara, botou prêmio para isso e o pessoal veio inovar nos serviços ali da Câmara. Todo mundo sabe o que é um hackathon, né? Eu não sei explicar direito, mas todo mundo sabe o que é um hackathon. Então ele fez esse hackathon, inovou muito na transparência, os aplicativos os sites ficaram muito melhores na época. Pô, o Policy é uma referência que eu tenho. Não, legal. E aí eu queria que você falasse aí, você falou que da Câmara você foi pro FDE e qual que era a sua função ali? Você era o João Cury, que era o presidente? Eu era assessor do João Cury. João Cury é um cara diferenciado. João foi prefeito de Botucatu, ele é muito bom no trato, ele é um ótimo gestor. Hoje ele é presidente da Coab, da Prefeitura de São Paulo, a Companhia de Habitação de São Paulo. E eu o assessorei, ajudava muito no atendimento das demandas dos municípios. Então atendia prefeitos, cuidei muito ali junto dele, do resto da equipe, cuidei muito da questão dos convênios de creche. O governo do estado, à época, repassava dinheiro para os municípios, ainda existe esse programa, repassava dinheiro para os municípios para que o município construísse uma creche no padrão de um projeto que o governo do estado fez. Então esse projeto ganhou até prêmios como uma das melhores creches do mundo, a melhor da América Latina em arquitetura. Naquela época, a gente alcançou o número de R$1 bilhão investidos em creche pelo governo do estado de São Paulo, o governador Geraldo Alckmin, à época, hoje nosso vice-presidente, e o presidente João Cury. Igual você falou, né? Eu vi você falando assim que você realizou um sonho de trabalhar com a educação. Você sempre teve essa vontade de estar ali no meio da área da educação? Sempre quis ter essa experiência. Como comecei no movimento estudantil, o dia a dia da política, eu acho que não tinha como eu não ter. Agora, né? Mudei para o outro lado, aí o lado mais da gestão, da execução da política pública, não da cobrança, e os dois lados são igualmente importantes, mas a gente pôde trabalhar lá, foi a realização de um sonho e uma experiência maravilhosa. Hoje eu consigo transitar um pouco melhor nos temas portas, educacionais, né? Exatamente. Muito bacana. Chegou alguma coisa aí, Rodolfo, para nós? O que chegou aí? Mostra pra nós aí, David. Ó, o homem mandou mesmo, ó. Chegou aí, galera. Puxa aqui pra mim, só pra eu mostrar pro pessoal, ó. Chegou a embalagem aqui. Não vou abrir, senão vai esfriar, né? Vamos deixar pra depois do programa, né? Mas, ó, obrigado ao Quintal do Hambúrguer aí. Se vocês quiserem pedir, cadê o número de telefone? Ó, 942225281. E tem um outro número também, vai passar na tela ali, daqui a pouco eu falo pra vocês. Você pode pedir no iFood, Quintal do Hambúrguer, patrocinador do Conexão Franca. Melhor você guardar isso aqui, ficar com esse cheiro aqui, aí a gente vai começar a salivar aqui, vamos engasgar com a saliva. A gente vai querer acabar rápido o podcast. Então aí vai durar, vamos acabar, encerrar por hoje. Não, o papo é bom. Eu vou guardar. O André vai querer guardar lá, vai levar lá no carro, lá embaixo, vai guardar. Pode ficar tranquilo que você vai achar 10 depois. Então, aí o Lucas, você estava falando que você trabalhou no FDE e tal, e daí você foi trabalhar com o Bruno Covas. Exato. Como que foi esse convite? Trabalhar no executivo da cidade de São Paulo, a maior cidade da América Latina. Eu nem acreditei o dia que o Bruno me chamou e falou: eu quero que você trabalhe aqui no gabinete. Eu aceitei na hora.
Aceitei na Tem hora. como falar não, né? Não tem como falar não. Um convite de trabalhar do lado do prefeito da 8ª maior cidade do mundo. Ainda mais o Bruno, que era um cara que eu conhecia já há muitos anos. A gente tinha uma relação pessoal, um amigo. Então fui e passei 1 ano e pouquinho, 1 ano e 2 meses ali no gabinete dele. Vi de tudo. No gabinete para tudo, não para só o tema da educação. Sim. A habitação, o transporte, a educação, as questões urbanísticas, de tudo, zeladoria, de tudo eu vi no gabinete. Foi uma experiência de entender, num geral, a máquina pública. Não, Uma experiência muito bacana. importantíssima para entender cada ponto da máquina pública. Não, muito bacana. E aí, daí, você já foi convidado a ser subprefeito de Cidade Tiradentes. Você é subprefeito desde quando você assumiu a mesma subprefeitura, né, de Cidade Tiradentes. Exato. Como que é, queria que você explicasse pro pessoal que está acompanhando a gente, como que é ser um subprefeito? Qual que é as funções? Como que é? Você tem uma equipe lá que te ajuda? Porque assim, aqui nas cidades aqui da região metropolitana, que o pessoal tem mais familiaridade. Por exemplo, Caieiras tem a Secretaria de Obras, tem a Secretaria de Educação. Lá na subprefeitura, você tem também um pessoal que faz a questão de zeladoria ou não? Você responde para a prefeitura? Como que funciona? Eu queria que você explicasse o funcionamento da subprefeitura. São Paulo é grande demais. Então São Paulo tem 32 subprefeituras. O subprefeito é escolhido pelo prefeito. O Bruno me escolheu, o Ricardo, quando assumiu, me manteve, um baita de um cara, fazendo um trabalho maravilhoso. Eu costumo dizer que o Ricardo Nunes é o maior especialista em finanças públicas que já foi prefeito de São Paulo. Então, financeiramente, ele conseguiu arrumar a casa. Hoje a gente está numa capacidade de investimento muito maior do que qualquer outro prefeito teve. Então, a gente está fazendo muita obra. Para você ter ideia, o orçamento de obra de 2021 para 2022, a gente quintuplicou em Cidade Tiradentes. Se a gente for pegar do primeiro ano meu, é de 1,5 milhão em 2019 para 26 milhões em 2022. Nossa, é muita coisa. É muita coisa. O Ricardo é um especialista em gestão e finanças públicas. Bom, a prefeitura é dividida em 32. Uma delas é Cidade Tiradentes. As atribuições diretas da subprefeitura são zeladoria. Por zeladoria, estamos falando do corte de mato, da poda da árvore, né? Manutenção do dia a dia. Ótima definição. A fiscalização o que se chama oficialmente de posturas urbanas, fiscalização de obras particulares, fiscalização de ocupações irregulares, parcelamento irregular, descarte irregular de lixo, esse tipo de fiscalização. E uma atribuição compartilhada, tanto com a Secretaria Municipal de Subprefeituras, quanto com a Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras, de obras novas, não a manutenção do dia a dia, mas também das obras novas. E além disso, a subprefeitura tem por função fazer a articulação de todas as políticas públicas no território. Então a gente tem lá uma supervisão de habitação, uma supervisão de cultura, uma supervisão de esportes, mas a gente lida com todo tipo de política pública. Então existe uma supervisão regional de saúde. Quando eu faço acompanhamento, levo demandas, tento entender as carências do território para falar com o secretário de saúde também, com o próprio prefeito Ricardo Nunes, mas em especial, quando um tema envolve, por exemplo, saúde e educação, o responsável pela interlocução dos dois temas é o subprefeito. Então, Entendi. O subprefeito é o articulador das políticas públicas no território. Bacana. E é trabalho, Eu muito imagino. trabalho. Então quer dizer assim, que você fica ali, você que recebe a demanda da população. Exato. A subprefeitura ali é o local mais próximo do poder público ali de quem mora. Cidade Tiradentes. Cidade Tiradentes tem quantos habitantes? O censo de 2010 colocava previsão para 2020 em 248. A gente vai sair nos próximos dias aí por subprefeitura, cidade, o novo censo. A gente está estimando algo na casa de 280, 290 mil pessoas. Realmente você tem uma cidade de pequeno para médio porte para administrar, né? E assim, na sua visão, qual que é a maior demanda que você tem? O que te tira mais o sono ali? Olha, eu preciso falar de duas. A primeira é, Cidade Tiradentes é a maior Coab da América Latina. Então boa parte dela foi projetada.
na década de 80, foram construídos prédios de Coab e de CDHU. Entre Coab e CDHU são 45 mil unidades habitacionais. Essas 45 mil, estamos falando de 40 de Coab e 5 de CDHU. Quase tudo prédio, apartamentos, algumas casas. Infelizmente, naquela época existia um outro conceito urbanístico. Naquela época não foi planejado espaços para atividade econômica no território. Então, nós temos o menor percentual de emprego no território em relação à população da cidade de São Paulo. Isso não quer dizer que a gente tem o maior índice de desemprego da cidade, mas o pessoal trabalha longe de casa. Vamos falar de 250 mil habitantes? Está baixo, mas vamos falar de 250 mil habitantes? Nós temos, último dado, 2.500 empregos no território. Nossa, então, 1% das pessoas que moram na Tiradentes trabalham na Tiradentes. A média de locomoção diária das pessoas em cidade de Tiradentes é 2 horas e meia, somando ida e volta do trabalho. Não raro a gente encontra quem leva 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Eu conheço gente que leva 4 horas para ir, 4 horas para voltar. Nossa, é tipo o período do trabalho só no transporte. Exatamente. Então essa é uma demanda importantíssima. O prefeito Ricardo Nunes está numa política pública muito forte de desburocratização da cidade. Então, de 2019 para cá, a gente saiu de 200, quase 300 MEI, microempreendedor individual, para 3.400. É um aumento significativo. A gente está atraindo grandes empreendimentos para lá. Então, nesse período que a gente está lá, conseguimos abrir o primeiro McDonald's de lá, a gente conseguiu atrair esse investimento para lá, já iniciou as obras do segundo, já demolindo o lugar que é e tal, do segundo. Conseguimos atrair mais uma rede atacadista, que além do atacado, também está construindo o primeiro shopping de Cidade de Tiradentes. O atacado já está inaugurado, o shopping deve inaugurar agora no segundo semestre. Muito emprego, né? Só no atacado 400 empregos. Ai, que bom. No shopping a gente está estimando algo como mais 400. Já trabalha. Exatamente, mais 400. Já iniciou obra de mais uma rede atacadista, dessa vez o Açaí, com centro de logística. Então a gente estima aí, sem contar os empregos de construção civil. Sim. Sem contar os empregos ali de construção civil, mas os empregos, né? Os perenes, os para sempre ali, a gente estima algo como 400, 400 empregos. Isso vai mudando a característica do território. E São Paulo tem uma lei, não sei se aqui em Caieiras, nas cidades da região tem, mas quando a gente chama isso de polo gerador de tráfego, quando um empreendimento muito grande vem, para a gente poder dar licença de funcionamento para ele tem que fazer melhoramento viário. Então eles vão ampliando vias e tudo, reformando, fazendo drenagem por conta deles, sem custo para a prefeitura e fazendo investimento que não é só deles, é para toda a cidade de Tiradentes. Fica aí os gestores aí da região, ó, fica a dica, se não tem essa lei ainda, eu de verdade não conheço, acredito que não tenha, mas aí fica uma dica bacana, porque é uma contrapartida que o cara tem que dar, porque queira ou não queira, ele traz um transtorno também, dinheirão, né? E ele vai ganhar, não pode só ganhar, ele também tem que dar a contrapartida dele. Ele vai ganhar um dinheirão, ele vai gerar trânsito. É justo fazer um alargamento na via. Sim. É justo mexer na drenagem do local que não tinha drenagem. E não tinha porque não tinha nada ali, ele passou a empreender. Ali, ao redor da onde vai estar o empreendimento dele, vai melhorar até para ele. Para ele fica melhor, porque fica mais bonito, atrai mais cliente, fica melhor para entrar, para sair. É sempre isso é benéfico para todos. E a outra demanda é a parte de Cidade de Tiradentes que não foi planejada. Tem uma parte dessa segunda parte que padeceu muito com ocupações irregulares. Então a gente tem batalhado muito na regularização dessas ocupações irregulares. Um exemplo notório lá, emblemático, é a comunidade mais antiga de Cidade de Tiradentes, chamava Comunidade Maravilha. O Maravilha foi uma ocupação que começou com os pedreiros que vieram construir a própria cidade de Tiradentes. Então, na prática, tem gente morando no Maravilha antes da Coab. Isso, para não errar, vou falar a idade da Coab. 39 anos. Então, no mínimo, 39 anos o Maravilha. A gente estima 42, 43. Mas no mínimo 39 anos.
prefeito Ricardo Nunes liberou e há cerca de 1 mês e 15 dias, hoje é dia 13, foi no final de semana, 1 mês e 10 dias, a gente conseguiu finalizar a obra de urbanização completa dessa comunidade. E tem tantas outras saindo. Eu acho que essa é uma batalha importantíssima. Poder tirar do barro as pessoas. Dá dignidade, né? Eu tomei café com um menino de 19 anos, o Kaique, gente boa demais. Fui na casa dele tomar um café. Ele me falou, Lucas, com 19 anos eu vou poder comprar meu primeiro tênis branco. Porque antes eu pisava aqui no barro, o tênis ficava vermelho. Agora meu tênis vai ser branco. Pô, isso é uma transformação na vida das pessoas. Não tem preço ouvir isso. Muito bacana. E você falou que como uma das questões lá da região é a questão do emprego no local. Eu vi que vocês têm um projeto da prefeitura e você estava participando lá que chama Projeto Meu Trampo. Eu queria que vocês falassem, que você explicasse o que significa isso para o pessoal, o que é esse projeto Meu Trampo. Toninho, a tecnologia, o desenvolvimento tecnológico não dá ré. O pessoal tá uma polêmica, o negócio do chat GPT lá e tal, mas como é que vai ser isso? Você acha que um dia isso vai retroceder? Não, só vai aumentar. Então, uma das características que a economia já está adquirindo e deve adquirir ainda com mais intensidade nos próximos 10, 20 anos é o que se tem chamado hoje de autoemprego, que é o empreendedorismo. Os empregos formais, carteira assinada, em proporção da população, a tendência, os economistas dizem, que é diminuir em proporção à população e mais gente empreender. Então, além da atração que Cidade Tiradentes, infelizmente ainda tem pouco, além da atração dos empregos formais, com grandes empreendedores, a Prefeitura de São Paulo tem fomentado muito o empreendedorismo. As pessoas com as suas MEIs, com as suas micro e pequenas empresas. O projeto Meu Trampo é um curso de graça que a Prefeitura, através da Secretaria de Direitos Humanos, Coordenadoria Municipal de Juventude, oferece para que as pessoas consigam saber como empreender. Provavelmente aquela pessoa, por exemplo, uma costureira, por exemplo, alguém que vai vender comida na rua. Eu conheci um rapaz que fez o Meu Trampo, gente boa. Ele faz aqueles bonecos cabeçudo para vender, eu não sei o nome disso, mas é super legal, comprei um lá e tal. Esse cara, ele já sabe fazer o produto dele. Mas será que ele sabe vender na internet? Será que ele sabe quais impostos... Só naquela área, né? Exatamente. Precisa conhecer o todo. Precisa se desenvolver também na gestão do negócio, no marketing, na venda, no pós-venda, na negociação com fornecedores. Então, o Meu Trampo é um curso para isso. Mais do que isso, a cidade de São Paulo, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, secretária Aline Cardoso, ótima pessoa para você chamar. Legal. Filha do Celino. Vou precisar da sua ajuda a aí gente para trazer ajuda. os convidados também. Filha do Celino Cardoso, que enquanto deputado atuou muito aqui. A Aline desenvolveu um negócio super bacana na gestão do Bruno e agora com o Ricardo ampliou muito. O Ricardo deu toda a força para ampliar muito, que é o Espaço Teia. O Espaço Teia é um coworking público. Então é de graça, você só agenda o seu horário para você ir trabalhar, para você usar a sala de reunião e além disso ele também dá cursos disso. Então é algo muito bacana. Para iniciar, por exemplo, esse Espaço Teia, foi feita uma pesquisa no território para dizer qual era a maior demanda de empreendedorismo, maior vontade de empreendedorismo no território e poder direcionar os cursos para esse tipo de negócio. Lá foi o corte e costura. Então, mulheres querendo empreender com corte e costura. Muito provavelmente essa mulher já sabia fazer uma calça, já sabia fazer uma saia, mas será que ela sabia chegar numa loja e vender o produto dela para o lojista tirar vender? Uma foto, colocar na internet para vender. Usar o Instagram para vender. O Espaço Teia tem um curso específico de Instagram. Pra você vender o seu produto no Instagram. Eu acho que isso é fundamental para transformar a vida das pessoas. E isso não transforma só a vida da Dona Maria, do seu João. Isso transforma a cidade de Tiradentes, porque ele vai gerar renda, ele vai comprar mais, ele vai morar mais no território, ele vai passar mais tempo no território, talvez vai cuidar melhor do filho, que vai acompanhar o pós-aula do filho, e aí a nota do filho na escola melhora, o comportamento dele melhora, então a qualidade da educação vai ser melhor. Isso é fundamental. Qualidade de vida no geral, né? Vai melhorar. Ô, Lucas, eu queria que você falasse, que eu vi também muito interessante isso daí, que na subprefeitura lá de Cidade Tiradentes tem atendimento em Libras. Pô, também aí, ó, fica a dica aí pros prefeitos aqui da região. Eu não conheço nenhuma prefeitura aqui da região que tem atendimento em Libras. Toninho, o atendimento em Libras faz parte de um projeto super legal, que é o projeto Descomplica SP. O Descomplica é o poupa-tempo do município, se a gente pode falar assim. São muitos serviços que os municípios prestam.
E será que eu, como subprefeito, de vez em quando descubro algum serviço que a prefeitura presta e que eu não sabia que prestava? Sim. Será que as pessoas conhecem todos os serviços que a sua prefeitura presta? Então, a nossa gestão, o prefeito Ricardo Nunes tem a meta de colocar um Descomplica em cada subprefeitura. O Descomplica é aquele lugar que tudo é ali. A regra para quem trabalha lá é aqui. Municipal, né? É o poupa-tempo municipal. Então, se a pessoa chega lá e falar, não pode ter a resposta, não é aqui. Quando eventualmente aquele serviço não é prestado ali presencialmente, por exemplo, ali não se paga imposto, mas vai dar assistência para agendar no local certo ou já fazer isso de maneira online. Resolve, né? Resolve tudo. E todos esses atendimentos, caso seja demandado, caso seja uma pessoa que precise da Libra, essa pessoa é atendida em Libras para qualquer um dos serviços. Ali, a gente juntou serviço da Coab, até a Sabesp entrou em parceria com a gente. Da demanda que o pessoal vai procurar Coab para segunda via de boleto. Exatamente, a principal coisa que aparece. Então, até a Sabesp entrou ali para serviço de organização. A Junta Militar está ali para o menino que faz 18 anos, precisa se inscrever, pegar segunda via, essas coisas. Ali tem direitos humanos, tem o trabalho da subprefeitura, ali tem... André, me ajuda a lembrar que é muita coisa. É muito desenvolvimento econômico. Ali a gente faz intermediação de mão de obra. A cidade de São Paulo, por exemplo, tem um serviço de intermediação de mão de obra, sabe? A Cato, o site. Acho que o dono vai ficar bravo comigo, mas quem não precisa pagar nada na Cato. É só entrar na prefeitura. Porque o empresário, o empreendedor pode colocar a vaga de trabalho lá e quem quer o trabalho se inscreve lá e a gente faz dar o match. Que legal. Por exemplo, esse empreendimento bem barato, 400 vagas de emprego, quem fez a intermediação de mão de obra foi a prefeitura. A gente fez até as entrevistas para ele. Até o recrutamento a gente tem esse serviço para oferecer para os empreendedores. O empreendedor até economiza nessa parte, né? Exatamente. E com gente especialista para isso. Não, muito bacana. O Rodolfo vai trazer o lanche aqui, porque o pessoal tá mandando mensagem aqui. Não, a gente quer ver a cara do lanche, como que você vai deixar no saco e tal. Então vamos abrir aqui para vocês verem o nosso patrocínio. Não, o cheiro tá demais, hein? Ó, e eu falar pra você, viu? O David conhece do produto. O Lucas não, o Lucas tá magrinho, mas o David. Aí, ó, falou que é cliente, viu? O Quintal do Hambúrguer. Ó. Cara, ontem eu comi hambúrguer. É até feio comer de novo, mas esse cheiro tá maravilhoso. Eu quero comer demais. Cadê? Bonito, hein? Ó. Tem pouco cheddar, não? Tem pouco cheddar? Um pouco mais longe assim. Aí, ó. Tem pouco cheddar? Não. Pronto, ó, merchan desse aí. Quintal do Hambúrguer, na semana que vem é 20 hambúrguer, tá? Que você vai mandar. Pelo amor de Deus, que delícia, hein? O cheiro aqui tá... Ó, e é na brasa, hein? É na brasa. Não é na chapa, não. É... Gostinho de churrasco. Cheiro de churrasco, hein? Cheiro de churrasco. Obrigado, Rodolfo. Galera, calma aí que eu tenho que me recompor. Ó, enquanto eu vou me colocando aqui novamente em si, siga aí o canal, se inscreve no nosso canal, Rádio Local Web. O Instagram é do Conexão Franca, mas os programas passam no YouTube da Rádio Local Web, certo? Dá o like, compartilha com o amiguinho aí. Ó, legal, a gente tá falando sobre cidade de Tiradentes, mas aqui várias ideias que podem ser aplicadas aqui na nossa região, não só aqui em Caieiras, como em Franco da Rocha, em Morato. Muita ideia boa. E a política é assim, ó, só falar um negócio, ô Lucas. Quando meu pai foi vereador em Franco da Rocha, e eu pesquisava o banco de leis do Policineto, pra tirar ideia pra fazer lei pra Franco da Rocha. Por quê? Acho que não tem esse negócio de copiou. Não, você tem que se inspirar no exemplo melhor. Exatamente. Entendeu? Então é top demais, ó. O bom já da deu aqui administração vários. pública é que não tem patente, né? Você Sim, pode copiar qualquer coisa. Não tem nada registrado. Exato. Eu queria que você falasse agora, vamos entrar um pouquinho na questão da política partidária. Como que você enxerga hoje essa questão dessa polarizaão política? Que hoje parece que só tem dois lados. Ou é quem é extrema direita ou é quem é extrema esquerda. E você tem que lidar com todos lá na sua prefeitura. Recebe gente de partido de direita, de partido de esquerda, tem que lidar com a população. Às vezes você percebe que a pessoa é mais de direita, mais de esquerda, mais conservadora, outro mais liberal. Como que você enxerga essa questão no país hoje? Você acha que isso vai se fortalecer cada vez mais? Você acha que não? Vai ter que vir um nome do centro para poder... Toninho, esse é um tema que me preocupa bastante. A polarização ela não faz bem para a democracia. As pessoas param de se falar. Tem um estudo nos Estados Unidos que hoje é mais polarizado do que o Brasil, infelizmente, que há 20 anos praticamente
todas as pessoas que se identificavam como republicanas não tinham problema nenhum do seu filho ou filha casar com alguém que se identificava como democrata, e vice-versa. Hoje, mais de 50% dos americanos não gostariam que seu filho ou filha casasse com alguém que se identifica com outro partido. Isso não faz sentido. Isso não faz o menor sentido. A pessoa não é livre, né? Não é livre, não. Porque se ele é democrata ou se ele é republicano, ele não presta. Não faz o menor sentido. Ter convicção política é uma coisa. Caráter, capacidade de convivência é outra. Sim. Isso só prejudica. A gente tem que voltar a poder dialogar abertamente com qualquer corrente política. Não é porque a pessoa é de esquerda ou de direita que ela está 100% certa ou 100% errada. Vai ter ideia boa em cada uma das correntes, em cada uma das doutrinas políticas. A gente precisa poder vencer isso. Eu vi muita gente falando, por exemplo, a reforma tributária que teve agora. A gente fica até em dúvida, porque você vê, por exemplo, você segue a rede social de um deputado mais à esquerda, comemorando a reforma tributária que vai ser ótimo pro país. Você vê a rede social do deputado direita, falando que a reforma não vai ser boa pro país, que vai aumentar os impostos. Aí a gente fica até, será que é isso? Será que não tá é? acontecendo? É uma maquiagem no discurso, gente, né? Criticando deputados de direita por ter votado. A reforma não é de direita, não é de esquerda. Eu tenho alguns pontos de divergências com essa reforma. Eu acho que ela tira um pouco de recursos dos municípios. Desculpa te cortar, o homem é economista, tá, gente? Então ele sabe o que ele tá falando. Ela tira um pouco de recursos dos municípios, e quanto maior o município, mais ele vai sofrer com perda de arrecadação. E eu sou de São Paulo. Então, Paulo é a máquina que leva o país, né? A cidade de São Paulo vai ser a cidade mais prejudicada do Brasil com a reforma. Então, nesse ponto, eu acredito que a distribuição dos recursos arrecadados precisa ser repactuada. No Senado, eu espero que isso seja consertado. Eu tenho esse ponto de discordância com a reforma. Agora, é impossível dizer que no Brasil a gente não precisa de uma reforma tributária. Isso é impossível. É muito difícil pagar imposto. A gente tem alguns dados, você der um Google, você vai achar esse dado. Horas acessórias, tempo que o Brasil gasta para pagar imposto. É algo assim, não lembro exatamente os dados, mas é assim, o Brasil é o país do mundo que mais as empresas gastam horas, não estou falando nem dinheiro, de horas para pagar imposto. Então, por ano, é algo como 3.200 horas que uma empresa no Brasil gasta para pagar imposto. É a primeira do mundo. A segunda colocada do mundo é 280. A diferença é mais de 10 vezes. Então a gente precisa simplificar o nosso sistema tributário. Não tem como a gente crescer, se desenvolver, se desburocratizar com o sistema tributário que a gente tem. Eu acho que precisa melhorar a distribuição dos recursos, em especial para os municípios, porque as pessoas não vivem no país, as pessoas não vivem no estado, vivem nos municípios. Montoro dizia isso. E, em especial, os principais serviços públicos são oferecidos pelos municípios. Então a gente precisa cuidar disso. Sempre estoura. A culpa sempre é do prefeito. O pessoal não tem às vezes noção. Por exemplo, aqui na região, vamos falar aqui de Caieiras e Franco, tem uma rodovia estadual que corta aqui as cidades. E aí é um trânsito. Às vezes quebra. Ontem mesmo, né, David? A gente tava vindo pra cá, tinha um ônibus quebrado. Tipo assim, não é culpa de ninguém. Aí eu já vi na rede social o pessoal criticando o prefeito batendo de Franco, o prefeito de Caieiras, por causa do trânsito. Mas, foi um ônibus que quebrou numa rodovia estadual. Não tem nada a ver. Então, às vezes falta. Por isso que a gente fala da importância de politizar. Não é isentar o prefeito, eu como subprefeito, de dialogar com outros órgãos, buscar melhoria. Mas não é tudo função do município. Por exemplo, um tempo atrás, eu não esqueço, deu um problema no sistema do LOA, que é a lei de assistência social. Então as pessoas não conseguiam fazer seu cadastro, atualizar cadastro para receber o Bolsa Família, Auxílio Brasil. E, meu Deus, como eu apanhei. E é um problema do governo federal. Rede social sua lá pipocou. Meu Deus, queriam me matar. É porque lá em Cidade de Tiradentes o sistema não tá funcionando. Aí a culpa é do Lucas. Lógico que é minha função fazer a interlocução, avisar os órgãos competentes para isso, mas não é direto. Mas boa parte dos serviços são. Então, especialmente os primeiros atendimentos, mais de 50% dos atendimentos de saúde são feitos pelos municípios da saúde pública. A gente, para tapar um buraco
de uma rua, quem faz é o município. A educação, majoritariamente, os custos e o atendimento aos alunos são municipais. Do ensino infantil, da creche, até o 9º ano, até o ensino fundamental, é tudo do município. E alguns municípios compartilham a obrigação do ensino médio. A gente precisa valorizar os recursos para os municípios. Espero que o Senado nos ajude nisso. Então, assim, na sua opinião, a reforma não é a ideal, mas é melhor do que estava, né? Em termos de simplificação, sim. Eu vi, por exemplo, muita gente batendo em deputados de direita que votaram a favor. Os deputados votaram por simplificação, por desburocratização. Essa reforma, o texto dela começou a ser debatido no governo Bolsonaro. E quem era a base do governo Bolsonaro defendia. Então, deputado de direita que votou nessa base não é porque é vendido, não é porque virou de esquerda, vi gente falando que era melancia. Não é por isso. O deputado defendeu desburocratização. Então isso é louvável. Eu espero, mais uma vez digo, e aí esse ponto é ruim, tem ponto bom e ponto ruim, eu espero que a gente consiga repactuar a divisão de recursos para os municípios. Bacana. E continuando no tema de política partidária, vamos falar agora de cenário nacional. Como que você avalia nesses primeiros meses aí, 6, 7 meses de governo Lula? Na sua opinião, você achou que ia ser pior? Você achou que ia ser melhor? Como que você enxerga isso? Você como subprefeito, que tem também as ações lá do governo federal, você sofre a consequência aqui no município, né? Acho que 6 meses é pouco tempo para um governo federal. A gente precisa ter mais tempo para avaliar. Eu não votei no Lula, não fiz campanha pro Lula, mas eu sou daqueles que torcem pro Brasil dar certo. Então eu não fico torcendo pelo mal dele, porque o mal dele vai ser o meu mal também. Com certeza. Então eu espero que dê certo. Eu acho que a iniciativa de dialogar com o Congresso para que a reforma tributária avance foi importante. Acho que o marco fiscal foi muito importante. Eu acho que na economia o país, até pelo cenário internacional, está indo bem. Eu acredito que ele está errando um pouco na política externa, é a minha avaliação. Tem falado umas coisas que não eram necessárias. Eu acho que a gente não pode relativizar a questão da guerra da Ucrânia. Infelizmente o presidente relativizou. Sim. A gente não pode relativizar a ditadura que é a democracia, e ele usou esse termo. Democracia é relativa quando se referiu à Venezuela. A Venezuela é uma ditadura. As pessoas, nós vemos uma crise humanitária na Venezuela. Nós temos muitos imigrantes venezuelanos no Brasil. Roraima, o estado de Roraima, já teve numa situação pior, mas ainda vive uma questão social muito difícil, porque entram muitos venezuelanos, que é a principal divisa, sim, com Roraima. E a população de Roraima é a menor do Brasil e teve uma expansão muito grande devido aos imigrantes. E não estou dizendo que eles não têm que ser atendidos. Nós temos que receber. Mas tem que ter estrutura, né? Mas tem que ter estrutura. E mais do que isso, o Brasil precisa cobrar das autoridades venezuelanas, batalhar para que lá a gente consiga, para que lá a Venezuela consiga resolver essa crise humanitária. E mais uma vez frisar, não sou contra receber as pessoas que estão fugindo da Venezuela por não conseguir viver lá. Tem que ser recebida. Eu acho que se a gente olhar na nossa família, no mínimo seja migrante nacional, seja imigrante, a gente vai achar nas famílias, certeza. Qualquer família. Meu bisavô veio com uma mão na frente e outra atrás da Espanha. Por lado de pai, pelo lado de mãe, o pessoal veio de Minas Gerais. Então, sempre seja interna, seja externa, melhor, né? Todo mundo, nós temos nas nossas famílias diversos migrantes. Então, nós temos que receber bem os venezuelanos. Mas espero que essa crise humanitária na Venezuela acabe e que o governo brasileiro consiga contribuir para isso. Ajudando a restabelecer a democracia lá. Sim, bacana. É importante a gente debater também o cenário nacional, porque às vezes a gente fica muito aqui no micro, né? Mas a política nacional, como você mesmo disse, ela impacta também aqui, né? A gente viu lá, tem muito refugiado, não sei se é sírio, eu vi no aeroporto de Guarulhos ali. Afegão, verdade, isso, afegão. E aí, assim, a política internacional do governo, ela precisa ser atuante, impacta diretamente, entendeu? Eu queria fazer uma pergunta para você sobre a questão de que você trabalhou com o Bruno Covas, né? E eu queria que você explicasse como que foi isso, porque ele era um gestor que a gente via que ele tinha uma forma diferente de atuar, né? O Bruno era gênio, Toninho. O Bruno era gênio. Eu conheci o Bruno
2011 eu conheci o Bruno, a gente ficou amigo. Fui assessor dele ali direto. O Bruno era gênio. O Bruno foi criado no Palácio dos Bandeirantes. O Bruno veio fazer o ensino médio, fundamental, não médio. Ele veio fazer o ensino médio em São Paulo, ele era de Santos. Veio fazer o ensino médio na cidade de São Paulo e foi morar no Palácio com o avô governador. Então ele foi criado ali no Palácio. Com 22 anos já virou deputado estadual. O Bruno tinha uma vivência muito diferente. O Bruno foi criado já para ser prefeito de São Paulo. O Bruno dedicou a vida dele para isso, dedicou a vida dele para chegar. Tenho certeza que se o câncer não tivesse levado ele, o Bruno alçaria voos muito maiores, não tenho dúvida disso. O Bruno era gênio, um amigo. Eu imagino. Eu admirava muito a forma dele na campanha, né? Ele teve embates com Boulos, né? Que foi o candidato. E o Bruno era fácil de trato. O Bruno era muito firme nas posições dele, mas sabia dialogar. Essa história da polarização. O Bruno sabia lidar com todo mundo. A gente diversas votações por unanimidade na cidade. O Boulos, que foi o nosso adversário na eleição, durante o mandato, ele escondeu isso durante a campanha. Acho feio. Mas durante o mandato, o movimento de habitação que ele coordena, que ele lidera, foi diversas vezes recebido na prefeitura. Diversas demandas, as que eram justas, atendidas. Porque o Bruno não governava pensando se aquele cara ia votar nele, se aquele cara era de direita, era de esquerda, se aquele cara era aliado ou adversário. O Bruno governava. Na hora da eleição, é uma coisa. Proposição, dizer a que veio, dizer o que pensa para a cidade de São Paulo, isso é uma coisa. Agora, o Bruno e o Ricardo faz isso muito bem também, sabe separar as coisas, atender a todos. Eleição é lá na época da eleição, mas durante o governo a gente atende o de direita, o de esquerda, a situação, a oposição, o aliado, o adversário. Bacana, você falando isso de direita, de esquerda, só para reforçar com o pessoal aqui, a gente já recebeu aqui bancada feminista do PSOL. Na semana seguinte recebeu o coordenador regional do PL. E assim, até o pessoal que assiste, acompanha a gente, manda mensagem, porque tem gente que sempre tem um preconceito, né? Por exemplo, o cara do PL, o cara tem umas ideias muito top, o cara é inteligente demais, e não sei o que. Nossa, as meninas do PSOL, tem uns amigos que é mais à direita, né? As meninas do PSOL, as meninas são inteligentes. Então, assim, é aquilo que você tava falando, tem gente boa em todos os quadros. É que cada um se identifica um pouco mais com uma ideologia, mas né? Com certeza, infelizmente vai ter alguém, Toninho, que viu o primeiro episódio que viu foi da turma do PSOL e falou, Toninho é de esquerda. Ou viu o cara do PL e falou, Toninho é de direita. Não aconteceu isso? O pessoal aqui é prova disso. Chamamos os prefeitos, beleza. Aí o Eduardo Suplicy, PT. Bancada feminista do pessoal. Os caras, nossa, o cara já virou de esquerda. Meu, gente, aqui é um programa, a gente conversa sobre todos os partidos, todas as ideologias. A gente tá aqui pra absorver e passar pra vocês o melhor. E que seja pra confrontar, sim, mas dialogar. Inclusive, também, o confronto também faz parte do diálogo. Fica aqui o alerta puxão de orelha. O pessoal do sindicato da CPTM procurou a nós para fazer um debate sobre a privatização da CPTM. Eles querem debater. Aí eu falei, não, legal, vamos procurar uma pessoa então que é a favor da privatização, que vocês são contra, e a gente faz um debate. Um fala, o outro contrapõe, o outro... E assim vai. Só que aí o pessoal ainda não entrou em contato, fica o alerta. O Diego do sindicato, me chama, esqueceu de mim, né, Diego? Então a gente faz um debate aqui aberto sobre os temas interessantes e importantes. E voltando ao assunto partidário, você foi presidente da Juventude Nacional do PSDB? Estadual do PSDB. Como que foi isso? Porque é um cargo... A Aline fazia parte também, né? A Aline, secretária de... A Aline Torres fazia parte também do partido. Mais ou menos da mesma geração. Ela foi de uma executiva anterior a que eu fui presidente. A gente fez parte da mesma executiva. Experiência maravilhosa. Foi nesse tempo que aprofundamos as relações com o movimento estudantil. A gente criou o movimento estudantil no PSDB. Acho que poucas vezes tinha se criado daquele tamanho. Foi um tempo que eu pude me aproximar do governador, senador, ministro, prefeito José Serra, do governador Geraldo Alckmin, do Bruno Covas. Foi na juventude que eu conheci o Bruno. O Bruno também foi presidente estadual e aí ele também foi nacional, ele é maior que eu. ele foi estadual e nacional, mas em especial foi na juventude que conheci o Bruno Covas e pude militar
por um partido, entender as questões de militância partidárias, me inteirar mais disso. E através desse conhecimento com o Bruno, tive na prefeitura, o Bruno me deu essa oportunidade e a gente pôde crescer. Foi uma época maravilhosa. Acho que já saiu um pouquinho da juventude, mas foi uma época maravilhosa. Bacana. E assim, todo mundo tá vendo que o homem fala bem, o homem tem um perfil técnico, mas também é muito político, sabe responder as perguntas. Você tá dizendo que eu tenho cara de nerd, é isso que você tá falando? Não, jamais. A pergunta que não quer calar. Lucas vai sair candidato nas eleições de 2024? Sim ou não? Não sabe? Ou 2026? Porque pode ter um deputado estadual aí, um federal, não sabemos. Você tá afiliado hoje a algum partido? Toninho, dizer que eu não sonho com um dia poder exercer um mandato seria mentira. Quem tá no meio e não quer... Tá mentindo. Né? Tá mentindo. Mas eu acho que isso depende de muitos fatores. Eu colocaria em especial 2. O primeiro deles, mais importante. Eu faço parte da Assembleia de Deus do Brás. Eu tenho um pastor, que é o Bispo Samuel Ferreira. Eu não seria candidato se não tivesse pelo menos a bênção do meu pastor. Isso para mim não faz sentido fazer parte, como eu disse no começo, que a igreja também tem um aspecto de corpo. Então eu faço parte daquele grupo. Para mim não faz sentido. E hoje faço parte do governo da Prefeitura de São Paulo. Tenho admiração, respeito, lealdade pelo prefeito Ricardo Nunes. Cara maravilhoso, cara que eu vou defender com unhas e dentes. Caso o prefeito julgue interessante, é algo que a gente pode pensar. Mas acho que eleição a gente pode deixar pro dia da eleição. Bacana. E falando sobre essa questão da igreja, existe uma forma de escolher as lideranças lá, por exemplo, você quer ser candidato, pro pessoal que às vezes não sabe como que funciona. Aí o pastor presidente, você fala, pastor, eu queria colocar meu nome para ser candidato aqui na igreja, tal. Como que funciona isso? Você expressa seu desejo, mas a igreja já tem uns candidatos, tal. Como que funciona? A igreja, como eu disse, tem um aspecto de corpo. E tendo esse aspecto de corpo, a igreja, enquanto corpo, não enquanto instituição religiosa, mas enquanto um grupo de pessoas... Organização, né? Algumas pessoas pensam mais as questões sociais. E dentro disso, naturalmente, surgem candidatos. Lógico, sempre o nosso líder maior é o Bispo Samuel Ferreira, que dá os direcionamentos de tudo. Não, bacana. Show de bola. E a gente já está chegando já no finalzinho do nosso programa. Eu queria que você mandasse um recado para aquele jovem que se interessa por política, que não sabe por onde começar. Que dica que você daria para entrar no meio, para participar da gestão pública ou da militância? Como que você daria um conselho? Toninho, antes de entrar na política, eu achava, eu nunca vou conseguir entrar na política porque é só gente importante, é só difícil, você tem que ser muito inteligente. Falta gente querendo participar. A verdade é essa, falta quadros na política, falta mais gente interessada. E quanto mais gente boa interessada na política, menos gente ruim vai ter espaço na política. Então eu diria que todo mundo, se pudesse ter pelo menos uma experiência na política, procura o partido que você se identifica, procura um parlamentar da sociedade que você, um vereador que você se identifica, procura o prefeito, procura representantes no seu bairro, na sua igreja, procura o cara da internet, do movimento de internet, que você se identifica com aquilo, com aquelas causas, com as coisas em comum que você tem, e vai fazer política. Não precisa ser candidato. Sim. Mas vai fazer política. Talvez a política que você vai fazer é ter uma praça na tua rua. Talvez é tapar um buraco na sua rua. Mas vai fazer política. Vai demandar os seus interesses. Porque os seus interesses podem ser os interesses de muito mais gente. Pode ter interesse em comum. É o que eu falo. Quando a gente lançou esse projeto aqui, eu falei, quem não gosta de política é governado por quem gosta. Exato. Então não custa a pessoa se interessar. Se interessa por futebol? Pô, se interessa por política, porque é a política que, através da política, igual o Lucas estava falando, consegue asfaltar uma rua, consegue trazer iluminação no escadão, que depois você fica reclamando lá na internet que o escadão tá sem iluminação. Mas se você não souber como é o caminho para resolver a situação, porque você consegue, você vai lá, faz um protocolo, um pedido na prefeitura. E eu costumo dizer, Toninho, que se abrir um buraco na frente da sua casa hoje, você vai ver primeiro que o prefeito.
Então avisa o prefeito. Sim. Ele precisa desse aviso também para poder subprefeito atender não mais pode estar rápido. em todos os lugares ao mesmo tempo, Exatamente. né? Senão você manda o André lá pra resolver e pronto. Ó, só ler as mensagens que o pessoal tá mandando aqui, ó. O Júnior Oliveira, a Lilian Mello falando do quintal do hambúrguer, tá todo mundo, ó. O pessoal que manda um hambúrguer pra mim, tal. Cidade Tiradentes falando do cowork, que é sensacional. Juliano dando boa noite. A Patrícia, ó, a Patrícia tá elogiando aqui, falando que o Lucas é o melhor subprefeito que Cidade Tiradentes já teve. Acessível, comprometido com o trabalho e sempre presente. Isso daí eu vou falar, viu, Patrícia? Aceitou de pronto o nosso convite. Super acessível, muito tranquilo mesmo. Eu não citei o Rodrigo que fez a ponte, o Gão. É verdade. Gão é meu padrinho de casamento, Verdade. meu amigo de infância, mandou uma mensagem, Lucas e tal. Eu falei, Gão, só você marcar a hora que eu vou. Top demais. Obrigado, Gão. O Gão agora tá também em lua de mel, recém-casado. Faz o quê? Uns 2 anos que ele casou? 3 anos? Tá Ele ainda casou depois que eu tô com 2 anos e meio, o Ah, Gão deve então. ter um ano, não deve ter batido tá 2 ainda. Tá ainda em lua de mel, só viajando. Eu acompanhei ele lá só viajando e tal. O Gão é assessor de imprensa lá da Câmara Municipal de Franco da Rocha. Um abraço, Gão. O André também, meu parceiro, gente boa, obrigado aí também por ter ajudado. E o pessoal aqui, ó, falando, ó, somos de partidos diferentes, mas sempre fui muito bem tratada por ele, tem todo o meu respeito, Renata Souza. É o que você tá falando, tá vendo? Renatinha é Não é a fala, Patrícia é o também. exemplo. Entendeu? Então, muito obrigado, Lucas, por bater esse papo com a gente. Sensacional a conversa. A gente vai, a partir de amanhã, depois vamos lançar vários cortes aqui falando usando as suas falas para divulgar o seu trabalho, para falar um pouquinho mais de gestão pública e política para o pessoal. Então, galera, todo mundo aí, fique ligadinho. Semana que vem tem mais. Semana que vem é com o presidente da Câmara, de Francisco Morato, Rodrigo Marrone. Obrigado, viu, Lucas? Estamos à disposição aqui. Quando tiver algum projeto que você acha interessante divulgar, a porta aqui da Rádio Local Web, fala em nome do Thiago. O pessoal fica falando, David, que eu sou sócio do Thiago já, que eu faço programa de segunda, de quarta, de quinta. Amanhã tem um especial que a gente vai fazer aqui também. Então, assim, as portas da Rádio Local Web tá aqui à sua disposição. Se você vier a sair candidato, também vem aqui, porque eu acho que o Lucas, ele não vai sair em 2024 não, acho que o negócio dele vai ser de um deputado estadual, ele tem um perfil, não sei não, eu tô sentindo isso, tá bom? Mas obrigado, galera, todo mundo que assistiu a gente, acompanhou, vai ficar disponível aí no YouTube, o bate-papo completo, a partir de amanhã já tá no Spotify também com vídeo, então você pode tanto escutar como também assistir a mesma imagem que tá passando aqui, vai passar amanhã no Spotify. Brigadão, tamo junto. Obrigado Quintal do Hambúrguer pelos hambúrgueres. O David tá aqui doido, já tá com o dedo aqui, ó, pra cortar a live porque ele quer comer um hambúrguer. Brigadão, tamo junto. Valeu, abraço.